Olá, estamos começando mais um Cidadania. Neste programa, vou entrevistar o Dr. Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. O tema da nossa conversa será o protagonismo do Poder Judiciário e a relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Dr. Calandra, há algum tempo que os analistas enxergam certa judicialização da política. Alguns acham que o Supremo e mesmo o TSE muitas vezes interferem na órbita dos assuntos políticos de forma indevida. Como é que o senhor, como magistrado, interpreta esse tipo de análise? Eu acho que não há uma judicialização da política. Na verdade, a Constituição brasileira, ela protege, inclusive, aos políticos. Sempre que a Constituição é desrespeitada, algum político bate às portas do Supremo Tribunal Federal ou das demais instâncias do Judiciário brasileiro para pedir que um juiz arbitre um conflito entre partidos ou entre lideranças ou mesmo em outras instâncias da área política. E nós temos sempre protegido a Constituição brasileira para que as coisas fluam normalmente dentro do Senado, da Câmara e no Congresso. A nossa intervenção é limitada e sempre disparada pelos próprios parlamentares. Não há interferência do Judiciário sem que nós sejamos chamados a interferir. Mas agora, por exemplo, neste momento, o ministro Fux, numa decisão liminar, interferiu diretamente na pauta, na votação da pauta do Congresso, nessa questão dos royalties. O senhor não acha que ficou uma coisa assim um pouco desarmônica em relação a um poder em relação ao outro? Ou seja, o Supremo e o Congresso? Na verdade, no encaminhamento da apreciação do veto à lei dos royalties, o que houve foi um atropelo do próprio regimento interno do Congresso. E com isso, o Supremo foi instado a intervir, porque alguns estados se sentiram prejudicados, evidentemente, porque perderiam receita, arrecadação, há um planejamento de alguns estados, sentiram que a precipitação na apreciação do veto, que com certeza tem a maioria, pelo menos a maioria para afastar esse veto, isso parece evidente. E uma das técnicas dos jogos mais antigos dentro do parlamento no mundo inteiro é a obstrução. Então, esse recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal, de um modo, diz, o regimento interno do próprio Congresso tem que ser observado. E de outro diz, eu estou me valendo de um mecanismo para obstruir a votação, cujo resultado já saberia que seria pela derrubada do veto em razão do número de parlamentares que pedem a derrubada do veto. Até se cogitou de votar 3.000 vetos numa sessão apenas, o que seria praticamente impossível. Alguns vetos já estão há 12 anos dentro do Congresso e a sua apreciação, assim, de enxurrada, levaria a muitas injustiças, ou pela rejeição ou pela acolhida. Até se falou em rejeitar, em apresentar o afastamento de todos os vetos que estão na fila para serem apreciados e afastar exclusivamente o veto da lei dos royalties. E quanto a esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal, especialmente agora na votação do mensalão, quer dizer, de certa forma o STF está na berlinda. O senhor deve estar acompanhando as redes sociais, uma parte grande dos internautas que estão festejando o posicionamento do Supremo, outros estão criticando de forma acerbada. Como é que o senhor vê esse protagonismo repentino do Supremo Tribunal Federal? O Supremo acho que sempre teve uma posição de destaque, porque quando chegam lá temas de interesse da sociedade, o Supremo não pode dar as costas, ele tem que resolver. E a ação penal 470, eu posso até comparar um parto, quer dizer, quando chega uma ação penal numa fase que o juiz tem que julgar, não dá para deixar para depois, não dá para deixar de julgar, especialmente num tema como esse, onde há um conflito entre partidos, oposição e situação. É evidente que isso
foi produzido a partir desse conflito, não é? E nós, juízes, quando o conflito chega ao judiciário, nós não podemos virar as costas, nós temos que julgá-lo. E a ação penal 470, ela revela, sim, uma intervenção do Supremo Tribunal em termos da vida política do país. Mas essa intervenção é para disciplinar e para afastar excessos que outrora foram classificados como normais. O próprio presidente Lula sempre banalizou essa ação penal, dizendo que isso é um caixa 2, que isso é assim mesmo, né? E nós descobrimos agora que, na verdade, a caixa preta não estava no judiciário, estava realmente na área política. O presidente Lula acertou quando disse que existia uma caixa preta, só errou de lugar. E isso não é desdouro a político. O erro pode estar em qualquer dos segmentos do Estado. E o julgamento é um julgamento duro, difícil, sofrido para os magistrados do Supremo Tribunal Federal, para as partes envolvidas, porque a lei feita e criada dentro do Senado, da Câmara, num processo democrático, ela não tem olhos vendados como Temis, a deusa da justiça. A lei, ela é feita de modo igual para qualquer pessoa que infringe a lei, a sanção é aplicada, não importa se é um grande líder na área política, se vamos dizer, uma pessoa mais modesta, se está no núcleo publicitário, se está no núcleo financeiro. Nós não temos a opção de dizer, vou absolver o réu desse núcleo porque não quero condenar. Não existe. Quer dizer, se há prova, se há evidência, se o Estado brasileiro, através do Ministério Público, acusa, nós, juízes, não podemos deixar de aplicar uma sanção sempre que haja prova de uma conduta irregular. E como é que se explica que, por exemplo, fatos semelhantes também do mundo da política, chamado, por exemplo, Mensalão Mineiro, foi até anterior a esse mensalão agora julgado na ação 470, não foram ainda julgados pelo Supremo? Como é que o senso comum não percebe por que isso? Na verdade, o processo penal, ele tem a lei, o processo penal brasileiro, sua excelência não é o juiz, sua excelência é o réu. Porque são tantos os recursos e tantas as intervenções que muitas vezes um processo fica maduro para julgamento e outro ainda está com vários recursos pendentes de apreciação no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas nós vivemos aquilo que a minha avó chama de mistério doloroso, chamava, porque ela já não existe mais, mistério doloroso do terço, né? Foi o julgamento do mensalão na parte que está vinculada a políticos integrantes do PT. E nós vamos viver o outro lado da medalha, na hora que for julgado o mesmo tipo de processo envolvendo aquilo que é hoje oposição ao governo do PT. Então, essa luta política, quando ela chega ao judiciário com afirmações de ilícitos criminais, ela traz consequências. Melhor seria que não acontecesse desvio de dinheiro público, que não acontecesse um embate dessa ordem, onde pessoas têm suas vidas destruídas, vão cumprir o resto de seus mandatos atrás de um estabelecimento penitenciário. Eu acho isso extremamente grave, mas vai valer como lição para o futuro. Aqueles que vão ingressar na política, aqueles que estão na política, haverão de compreender que ninguém pode tratar o dinheiro do Estado como fosse dele próprio. Eu não posso avaliar o grau de justiça ou injustiça do veredicto. Eu avalio seus aspectos formais. Com certeza os condenados devem estar extremamente indignados e se achando injustiçados. Mas isso foi produto de um debate com homens que estão na cúpula do Poder Judiciário brasileiro, escolhidos e sabatinados aqui mesmo, nesta casa, no Senado brasileiro. Então, o povo brasileiro, através do Senado, disse que esses homens, que essas mulheres estariam habilitados a julgá-los, a julgar, inclusive, a classe política. Então, esse veredicto
houve aspectos de debate muito ácido, até entre os próprios integrantes da corte, isso revela que o julgamento foi democrático. Quantas vezes eu, no Tribunal de Justiça, julgando processos do júri, muitas vezes uma das teses não foi suficientemente apresentada aos jurados através de quesitação, não foi amplamente debatida, eu era obrigado a considerar o réu indefeso e mandar repetir o julgamento. Podem até criticar o Supremo e dizer que o julgamento foi injusto, mas não é possível dizer que alguma tese de defesa deixou de ser profundamente debatida no Supremo. E eu queria apelar a você, cidadão, cidadã brasileiro, para que conhecendo os votos divergentes, não pregue etiquetas nos nossos colegas magistrados que lá estão. Quando eles divergem da opinião do relator, ministro Joaquim Barbosa, essa divergência é técnica, não há paixão pessoal. Quando nós cruzamos a entrada da corte onde a gente trabalha, nós deixamos na porta de entrada todas as nossas paixões pessoais. Nós temos e é por isso que nós usamos um traje negro, não é? E esse traje negro significa que nós todos estamos ali em posição de igualdade, igualmente vestidos. Nós não nos distinguimos pelas nossas vestes, nós estamos ali para julgar com imparcialidade. E a maioria vence. Quem fala é a Suprema Corte Brasileira. Mas, doutor Calandra, um dos aspectos também que tem provocado muita polêmica, muita divergência dentro da opinião pública, dos analistas políticos, dos jornalistas, dentro do próprio meio jurídico, é que o Supremo, nesse julgamento, teria inovado, introduzindo uma nova teoria, a história do domínio do fato, e alguns foram condenados sem provas cabais. Como é que o senhor, como jurista, vê essa celeuma específica? O próprio Roxin, que é o autor, jurista alemão, autor da teoria do domínio do fato, ele afirmou em artigo publicado em Jornal de São Paulo que a aplicação dessa teoria para conflitos políticos, processos penais derivados de conflitos políticos, deve ser feito com muita parcimônia, com muita, vamos dizer, com muito apuro, com muito debate. Que foi isso que ocorreu, nesse caso, na ação penal do Mensalão. Eu, quando era mais jovem, quando era juiz de primeiro grau, ainda estou jovem, mas nem tanto, né, depois de 32 anos de Estado, eu era plenamente adepto à teoria do Roxin. Mas nunca um tribunal de justiça, ou um tribunal federal de recursos, ou um Supremo Tribunal Federal admitiu a aplicação dessa teoria. Nunca houve antes essa admissão. É que as coisas vão ganhando corpo, vão chegando a tal nível que só mesmo abrindo uma clareira na doutrina para aquela máxima de que no processo penal sua excelência é o réu seja rompida, para que haja um reequilíbrio. Na medida em que se aplica sanções a réus do nível que estão nesse processo do Mensalão, eu acredito que isso tem um poder, que é o principal motivo de aplicação de uma pena, um poder de dissuasão, de não motivar outras pessoas a ingressarem nessa senda de práticas ilícitas, de confundir o público com o privado. O senhor não acha que as penas aplicadas foram muito rigorosas? Eu era desse jeito, como eu disse, quando eu era juiz no primeiro grau. Eu também aplicava essas penas bastante elevadas. Eu sou o último que poderia criticar alguém porque aplicou uma pena elevada. Mas, quando nós olhamos para a doutrina, para a jurisprudência brasileira, e haverá com certeza um debate muito amplo nos embargos de declaração e nos embargos infringentes sobre o tema da dosimetria da pena, que muitas vezes, quando nós agimos em primeira, única e última instância e na fixação da pena, muitas vezes passam despercebidos alguns detalhes.
a fixação da pena é tão importante quanto a condenação ou absolvição, porque ela tem que levar em conta os antecedentes do acusado, o grau de gravidade daquela conduta a ele imputada, se há outras pessoas envolvidas, o tipo de bem jurídico ofendido com aquela conduta. Então, nós, depois de muito quebrar a cabeça no primeiro grau, até fizemos, junto com Alberto Marino Júnior, um programa de computador que nos dava a quantidade da pena automaticamente. Nós colocávamos aqueles fatos envolvidos e considerados provados, apertava um botão e aquele cálculo saía automático. Então, um dos grandes tropeços para a magistratura é a matemática e a estatística, né? E isso é um tema que, com certeza, será mais debatido nos embargos de declaração e também nos embargos infringentes, podendo, inclusive, surgir mais um integrante do Supremo que poderá trazer alguma ponderação técnica em torno da dosimetria da pena, e essa dosimetria pode ser aumentada ou reduzida. Parece que o Ministério Público também irá apresentar recurso, porque não está conformado, talvez em alguns casos, com a quantidade de pena que foi aplicada. Então, mais um debate virá, e isso é bom para a democracia, porque nós não estamos ali tratando com coisas banais, nós estamos tratando com a vida de pessoas. A sociedade, quando vê que alguém comete um delito, quer um encarceramento longo. E nós muitas vezes esquecemos que quem paga o custo desse encarceramento é a própria sociedade. E mais, que esse encarceramento longo, muitas vezes, pode significar a impossibilidade de reinserção desse réu de volta no seio da sociedade. E isso produz fenômenos, como eu já enfrentei como corregedor de presídio em São Paulo, onde eu chego numa penitenciária, estava lá um preso ultrapassando o prazo máximo de 30 anos, e eu chamo o senhor Sebastião, o senhor tem que ir embora, porque acabou o seu tempo aqui dentro da penitenciária. Não, doutor, que crime eu cometi que eu tenho que ir para a rua? Eu não tenho mais família, eu não tenho mais ninguém, eu não quero voltar para a rua. Então, eu acho que a pena, ela tem que ser medida, ela tem que ter uma medida certa, tem que ser a reprovação do Estado brasileiro para aquela conduta delituosa, mas nós não podemos destruir completamente aquela pessoa, porque um dia essa pena termina e ela tem que voltar para o seio da sociedade. E a quem deve caber caçar os deputados que foram condenados no processo? Esse é um tema muito polêmico. A Constituição brasileira diz que o mandato do deputado ou do senador, ele é perdido por deliberação do órgão legislativo ao qual ele pertence. E nós temos vários casos até de prefeitos, numa instância muito menor, que exerceram seu mandato de dentro de um estabelecimento penitenciário. E porque o poder judiciário no Estado deliberou não impor penalidade, sim, mas não cassar o mandato do prefeito eleito. Isso é um tema extremamente polêmico. O Supremo deliberou que aqueles que foram condenados por delito contra a Fazenda Nacional, contra o Estado brasileiro, eles devem perder o mandato parlamentar. Me parece que com as alterações atuais da lei penal, isso é uma consequência da condenação por esse tipo de delito que foi julgado nesta ação, e isto foi deliberado pelo Supremo, e eu não digo nem que vai haver conflito entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo. O presidente Marco Maia disse que não vai cumprir, mas com certeza não será ele quem terá que cumprir ou descumprir, já será na próxima legislatura. O que surge é consequência de não cumprir uma decisão judicial. Qual seria, no caso? Uma delas, responder por uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público pelos danos causados pelo descumprimento da ordem do Supremo Tribunal Federal. A pessoa pode ser condenada a pagar até 100 vezes
o valor do prejuízo causado. Então, se o deputado, no trânsito em julgado, que perde o mandato, e só a partir do trânsito em julgado é que ele pode ser preso ou perder o mandato, até lá as coisas podem mudar. Eu mesmo já vi casos de embargos infringentes no meu tribunal ou de embargos de declaração que trouxeram modificação no veredicto para 1, para 2, para 3, para 4 réus. Não é? Nós temos também processos com muitos réus a nível dos estados. Então, eu entendo que cabe a quem tem juízo, se recebe uma ordem do Supremo Tribunal Federal, cumpri-la. Quem tem que discutir essa ordem perante o Poder Judiciário, se há a perda automática do mandato ou não, é o prejudicado, e não o presidente da casa. O presidente da casa, quando recebe uma deliberação, ele tem que determinar, a mesa tem que determinar o cumprimento da ordem judicial. O interessado pode questionar junto ao Supremo, inclusive esse aspecto, isso é tema para embargos de declaração, para embargos de infringentes, e pode até haver uma mudança com o ingresso do novo ministro, queira Deus que seja alguém bem experiente em matéria penal, pode trazer uma operação desse tipo de determinação. O ideal é que a própria casa casse ou não casse o mandato do seu deputado. Se ele está condenado a uma pena de prisão e vai ter os seus direitos políticos suspensos em razão dessa condenação, ele não vai poder exercer o mandato. Há um dispositivo até curioso na Constituição. Antes do trânsito em julgado, se a Casa Legislativa quer o deputado, quer que ele permaneça exercendo o mandato, ela pode suspender o andamento da ação penal. Isso está na Constituição? Está na Constituição Federal. E o Procurador-Geral já encaminhou o pedido de prisão imediata dos condenados. Isso às vésperas do recesso do Judiciário. O senhor acha que, no caso, o presidente Joaquim Barbosa, que também é o relator da ação, poderá decretar a prisão imediata dos condenados? O presidente sempre pode fazer tudo aquilo que ele assina embaixo, porque ele tem esse poder de direção. Mas eu estranho até esse requerimento do Procurador-Geral, porque na última sessão, quando o ministro Celso de Mello falou sobre esse tema, ele disse que preferia apresentar um novo pedido em ocasião posterior. E a ocasião posterior não seria durante o recesso do Supremo, mas sim após as férias, na reabertura, quando o órgão já está funcionando, até para não ser algo capaz de tolher a situação de qualquer dos réus, sem possibilidade de recurso, onde o próprio presidente do Supremo pode decidir monocraticamente. Mas falta uma ferramenta prevista no Estatuto, no Regimento Interno do Supremo, que é o acórdão. Quer dizer, nós não temos ainda um acórdão escrito, e eu, como juiz, no meu tribunal, pelo menos assim funciona, né? Para ordenar a expedição de um mandado de prisão, eu tenho que ter um acordo escrito, assinado por mim, os votos vencidos, que integram o acórdão, e aí então eu posso expedir o mandado de prisão. A orientação do Supremo até hoje foi no sentido de que não se expede mandado de prisão até o trânsito em julgado da sentença. Só houve uma exceção, mas por abuso de embargos de declaração e de vários recursos, no caso do jornalista Pimenta Neves, que o Supremo, depois de 60 recursos, todos eles sem nenhum fundamento, determinou a expedição do mandado de prisão e ele começou, então, a cumprir a pena de prisão. Faltam poucos minutos para a nossa entrevista terminar. Eu queria fazer um ping-pong rápido com o senhor. O senhor acha que o foro privilegiado deve permanecer para as autoridades? A AMB defendeu a extinção do foro privilegiado. Houve inclusive um trabalho escrito do nosso ex-presidente, o deputado Regis
então deputado Régis Fernandes de Oliveira, um trabalho muito profundo sobre esse tema. Eu acho que é completamente inconveniente, porque isso provoca impunidade, tem provocado ao longo do tempo impunidade, porque há até políticos que, quando são eleitos, o processo vem para o Supremo, quando chega na hora de julgar, eles renunciam ao cargo político para voltar para a instância de origem. Muitas vezes ocorre até a prescrição de crimes de morte, o que é impensável para nós. Então, no ponto de vista da magistratura, salvo casos de chefe de governo e de chefe de poder de Estado, nós entendemos que esse foro privilegiado é um completo desserviço à causa da justiça. Porque, e vão dizer assim, mas será que pessoas tão poderosas seriam julgadas? Nós, juízes de primeiro grau, nós julgamos pessoas tão poderosas quanto qualquer um dos réus. Às vezes não é uma pessoa com uma visibilidade política como tem esses réus, mas nós pagamos um altíssimo preço. Nós temos 4 juízes assassinados no Brasil, 2 deles em razão da atividade jurisdicional, colega Patrícia Scioli, colega Machado Dias em São Paulo, colega Alexandre do Espírito Santo também, não é? Então nós pagamos com a nossa vida o preço de julgar pessoas poderosas. Então, e temos feito isso a nossa vida inteira. O colega Odilon de Oliveira, em Mato Grosso do Sul, juiz federal, que leva uma vida ele é mais preso do que os presos que ele condenou, não é? Porque tem todo um aparato de segurança para poder se movimentar, mas nós não abrimos mão da nossa prerrogativa de julgar. O juiz que é bom para julgar o meu vizinho tem que ser bom para julgar a mim próprio. Então, eu acho que nós não podemos apontar fantasmas, né? Quer dizer, não vamos fazer isso porque será que a pessoa vai ser punida? Haverão dificuldades, mas há juízes no Brasil. Lhe agradeço muito a oportunidade dessa conversa e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade, quero homenagear o Senado e o Parlamento brasileiro por esse programa tão profícuo como é o programa de cidadania, Hollenberg. Vocês estão de parabéns aqui no setor de comunicação e um abraço ao povo brasileiro, que não falte na mesa de cada um de nós o pão da justiça. Muito obrigado. E aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, já sabem como fazê-lo. Ou via o Alô Senado no número 0800 612211 ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania, aqui na TV Senado.